Boa noite. Aqui começa mais um programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo. Nós lembramos que hoje esse programa foi excepcionalmente gravado, portanto não poderemos recolher entrevistas formuladas por telefone pelos nossos telespectadores. Lembramos ainda que o programa Roda Viva é retransmitido pelas TVs educativas de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Bahia e Piauí. Nosso convidado de hoje é o ator Raul Cortez. O paulista Raul Cristiano Machado Cortez acumula já há 30 anos sucessos em várias frentes, no cinema, no teatro e na televisão. No momento, Raul segue brilhando em todas essas áreas, uma das quais é a novela das 7 da TV Globo, Brega e Chique. É para falar da sua carreira, para expor as suas opiniões sobre o teatro, sobre a situação brasileira, que o programa Roda Viva convidou Raul Cortez. Convidamos também para entrevistá-lo o jornalista Ivan Ângelo, escritor e editor-chefe do Jornal da Tarde. O jornalista Caetano Bedak, chefe de divulgação da Rede Bandeirantes. A atriz Célia Helena. A jornalista Cristina Duarte, diretora de redação da revista Cláudia. O jornalista Marcos Augusto Gonçalves, editor da Folha Ilustrada, jornal Folha de São Paulo. O jornalista Marco Antônio Lacerda, editor da revista Vogue. O jornalista Luiz Fernando Emediato, editor do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. O jornalista Humberto Werneck, da revista Isto É. A atriz e deputada estadual Ruth Escobar. E o jornalista Luciano Ramos, da TV Cultura. Estará acompanhando o programa e os nossos movimentos e assuntos o cartunista Paulo Caruso. Temos também a presença de alguns convidados da produção do programa. Raul Cortez, você acha que neste momento a cultura brasileira está mais para brega ou mais para chique? Se ela tivesse para brega, até seria uma coisa muito boa. Acho que nem para isso está. Eu acho que a cultura brasileira, de uma forma geral, não especificando a minha área, que é o teatro, eu acho que está simplesmente parada. Acho que nada realmente acontece. Agora, dentro do meu setor, que é o teatro, eu sempre considerei o teatro sempre um reflexo do que está acontecendo na vida brasileira. Então, esse marasmo que alguns dizem, que eu não concordo na sua totalidade, que alguns dizem que o teatro está, eu acho que sempre está refletindo o que está acontecendo no país no momento. Então, essa qualidade ninguém pode tirar do teatro, nesse momento. Ele está realmente refletindo o que está acontecendo, tudo isso. Se dizem que o teatro é medíocre, eu acho que a nossa vida criativa, artística, está medíocre. Não por nossa culpa, evidentemente, por uma série de coisas que tem acontecendo durante esses anos todos na vida brasileira. Agora, Raul, te incomoda de alguma forma o fato de você ser mais conhecido popularmente como ator de novelas de TV do que como um grande ator de teatro que você reconhecidamente é? Eu acho que, de uma certa maneira, me incomoda. Me incomoda no momento em que a gente tenta justificar a vida da gente, trazendo não só uma respeitabilidade para a própria carreira, mas pela própria função que você está desempenhando, e também porque você fica sempre na eterna luta da qualidade e quantidade entre uma coisa e outra. Evidentemente, a telenovela eu não vejo atualmente nenhum desprestígio em fazer, mas ela traz normalmente mais quantidade e menos qualidade. Que até o processo de criação e de se fazer a novela, né, em cada dia, um capítulo, enfim. Esse processo de trabalho a gente não tem muito tempo. E eu vejo meus colegas todos da televisão com muito respeito, porque o tempo que se tem para criar qualquer coisa é muito pequeno. E as coisas criadas, dentro dessa novela que eu estou fazendo, eu acho extraordinário. Porque você tem um diretor, de repente, com o talento do Jorge Fernando. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Evidentemente, dentro do teatro, você tem mais oportunidade de fazer coisas melhores. No cinema, sem falar, é claro. Raul, então, o Augusto perguntou se o teatro está mais para brega ou mais para chique, né? Você disse que o teatro, num certo sentido, ele reflete digamos, o momento que a sociedade está vivendo. Agora, o que acontece? Que nós tivemos aqui 20 e tantos anos de ditadura e nós dizíamos, nos momentos em que o teatro esteve em crise, ele passou por
ciclos de crise, de subida e descida, e nós muitas vezes, quer dizer, os artistas muitas vezes colocavam a responsabilidade disso em relação à censura. Nós podemos dizer, quase nós podemos dizer, que quer dizer, a censura não se exerce mais como ela se exerceu nos tempos da ditadura. Então, como é que se justifica que, de repente, há este vazio cultural no país? Quer dizer, será que, e muitas vezes a gente se pergunta, será que os artistas eles conseguem criar mais quando eles têm o gancho da censura e da repressão em cima deles? Como é que você justifica que no momento em que há uma liberação, quer dizer, a censura ainda existe, mas como é que se justifica que de repente não surgem os grandes textos falando do momento político, que é tão, num certo sentido, ele pode ser dramático, mas ele é criativo, né? Porque quando se fala em censura, a gente esquece que houve uma outra censura também, que foi terrível, foi censura econômica. Então, muitas pessoas, eu não digo só atores, de uma forma geral, se afastaram do teatro, foram à televisão, por um problema, inclusive, econômico, não é? E o que se vê atualmente é o reflexo de todos esses anos de repressão que se teve. Quando se diz que um artista talvez melhore o seu poder criativo dentro de uma repressão, eu acho isso terrível de se falar. Porque o que, na verdade, não sei, pelo menos é o meu caso, o que, na verdade, acontece quando existe uma repressão é que provoca uma energia muito grande da parte da gente. Acho que ninguém gosta de ser. Mas a gente também talvez introjete uma espécie de autocensura, não? Será que isso tem reflexos depois? Isso teve, evidentemente que teve. Teve especificamente na área dos autores de teatro. Também ninguém mais queria escrever para teatro. Por que você iria escrever para teatro? Se as peças não iam ser encenadas. Se o trabalho deles também não poderiam ser melhorados através de se ver representados, não é? Então, isso também frustrou demais. Como é que eu poderia representar bem, sabendo que de repente eu iria ter, como teve, inclusive com você, não foi? Uma peça que nós fizemos juntos, na bilheteria, dizendo que aquela peça era considerada pornográfica, o que na época afastava a bilheteria, afastava o público, porque era na época da marcha daquelas senhoras, né? Santana. Então, realmente, as pessoas não iam ao teatro por causa disso. Então, até que ponto isso mexeu comigo, no sentido de poder procurar ser um melhor ator, ou até que ponto isso me frustrou como ator? Eu acho que isso me frustrou muito a mim e todos os meus colegas, porque os melhores momentos da vida da gente e os melhores momentos de juventude, vamos dizer assim, criativa, isso foi profundamente castrado. Mas no teatro você sempre foi um transgressor. Quer dizer, eu me lembro que você foi o primeiro ator que apareceu nu, quer dizer, nos palcos brasileiros, quando você fez o balcão, completamente nu. Eu me lembro que quando nós fizemos Os Monstros, você fez talvez, quer dizer, como ator de grande porte, o primeiro travesti. Como é que isso refletiu na tua vida pessoal? Quer dizer, numa sociedade extremamente moralista e conservadora, quando você apareceu nu a primeira vez, quando você fez um travesti, como é que isso refletiu na tua vida pessoal e profissional? Isso está muito ligado a mim mesmo. Por exemplo, eu acabei de ler uma peça agora do Renato Borg, que eu achei extraordinário. Eu estava meio assim, meio broxa nesse sentido. Fazer o quê? Para quê? Vai trabalhar para quê? Que nada vai melhorar. Vou estar continuando com as minhas dívidas, assim todo mundo, né? Então, para que continuar a trabalhar? Melhor ficar quieto, não contribuir, não dar nada, né? Esse governo que está aí. Mas me apareceu essa peça do Renato Borg. E o personagem tem diversas situações muito estranhas dentro dela. E justamente pelas situações estranhas é que me deu vontade de fazer. Porque não só era um desafio a mim como ator, será um desafio a mim como ator, como também vai contra uma série de coisas já estabelecidas, acomodadas, e aí mexe comigo. Quando eu fiz Os Monstros com você, que eu teria que fazer um travesti, aí naquele tempo era inédito, travesti não estava aí por aí, o filho era contar, né? Então, foi uma coisa que me provocou. O fato de fazer um teatro que era desconhecido naquela época, que era o happening, ninguém sabia, os críticos nem sabiam o que queria dizer isso, né? E com o Jérôme Savary também me provocou. O balcão já era diferente, o balcão estava ali porque era uma coisa extraordinária, eu estava sentindo que eu estava tendo contato com o Vitor Garcia, que é a primeira vez que eu topei com um gênio na minha frente, então era uma admiração profunda, eu sabia, sentia o que ele estava criando, né? Então, o fato de ficar nu ou não, isso não tinha a menor importância. Desculpa, mas me parece um tanto evidente que você prefere esse tipo de trabalho a que você se referia há pouco do que o trabalho que você faz no momento na televisão, apesar das ressalvas feitas por você, de que respeita o trabalho dos companheiros e de que respeita o público de televisão. Bom, dito isso, eu queria lembrar que, conforme eu disse no início do programa, esse programa foi gravado, então nós não pudemos receber telefonemas de telespectadores.
Mas eu tenho certeza de que, se isso fosse possível, nós já teríamos recebido a essa altura dezenas de telespectadores, certamente com duas perguntas. Em primeiro lugar, se você, com qual das 3 mulheres da novela você ficaria? Em segundo lugar, quando é que a sua identidade vai ser revelada? Eu faço as perguntas agora em nome dos telespectadores. Queria saber, como é que você se sente quando ouve perguntas assim nas ruas? Você certamente as ouve. Em segundo lugar, se você tem essas respostas para essas duas perguntas. As perguntas sempre dependem de quem faz, né? Depende muito. Eu, de repente, ouvi uma pergunta dessa, pessoa que eu considero inteligente, eu acho profundamente babaca. Mas se eu estou parado na rua, tipo um popular qualquer que me pare e faz um negócio, eu acho até carinhoso e procuro responder. Essas perguntas, de qual das mulheres eu vou ficar, não sei. Eu não sei porque a gente não conhece. O problema da novela é isso que me irrita profundamente. Você pega uma peça de teatro, você tem princípio, meio e fim. Você pega um seriado para fazer na televisão, você já sabe como você vai mexer com aquele personagem. Novela eu nunca soube. Eu já entrei. A primeira que eu fiz na Globo foi Água Viva. Eu tinha que morrer no 30º capítulo. Primeiro ia minha mulher antes, que era a Tetê Medina, que fazia uma explosão de barco. Depois ia logo eu. Então só isso que eu sabia e me disseram, o papel é ótimo. O Roberto Talcum diz, o papel é ótimo, eu vou. Porque ele não me dá nem sinopse para ler nem nada, mas eu sei que o papel é ótimo, que ele me falou. Mas eu não sei como mexer, não é? Então isso me irrita, acho chato, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Daí inventei que a gente tem que trabalhar em aberto. Eu inventei isso, que também não sei muito bem o que quer dizer, mas a gente trabalha em aberto para receber qualquer coisa do autor, qualquer coisa de uma pesquisa que a Globo tinha, não sei se ainda tem, de 40 senhoras, donas de casa, de nível social totalmente diferente, que se reúnem para dizer o que deve acontecer com cada personagem da novela. Quer dizer, além de toda a cúpula, em cima a gente tem essas espadas das 40 senhoras em cima da cabeça para decidir o destino. De qualquer forma, o que você acha que vai acontecer com o Herbert? Ele vai ser punido, ou você gostaria que ele fosse, ele vai entrar para a lista brasileira das impunidades? Pois é, se ele fosse punido agora, seria profundamente moralista a novela, né? Que seria péssimo, ninguém está sendo punido aí, seria ridículo, né? Raul, essa abertura, desculpe interromper, porque não vai poder nem falar muito, vai embromar um pouquinho aqui falando desse personagem que quem decide é o Cassiano mesmo. Mas é o seguinte, essa abertura da novela, essa possibilidade de você reverter a diretriz que o próprio autor tinha dado para o personagem ao longo dos capítulos, não é exatamente o fascínio, não é exatamente aquilo que dá graça para você ser ator de novela? Bom, por exemplo, o Miguel Fragonard ia ter um destino diferente, que você, com o teu talento, com o teu trabalho, alterou, ou não? Exatamente. Isso aconteceu com o Miguel Fragonard, aconteceu também com o Célio Cruz, no Partido Alto, por razões diferentes, né? Sim. O primeiro... Eu ia contar a história do Célio Cruz. O Raul foi assaltado na casa dele e os ladrões, quando viram o Raul, saíram correndo. Pensando que era bandido. Pensando que era bandido. Mas e aí? Mas aí, a primeira do Miguel Fragonard, como eu disse, eu ia morrer depois do 30º capítulo, sei lá. Mas aí eu comecei a achar interessante. Eu fazia o Raso do Coração, já estava lotado. Eu casei, minha mulher estava grávida, eu precisava de dinheiro, não é? Então eu digo, eu não posso morrer agora, sobrevivência econômica. Aí o que eu tenho que fazer? Daí eu comecei a ver que se pode mexer com a máquina, saber lidar. Mas no momento que você sabe, você começa uma novela, por exemplo, desde o início, então você participando do projeto. Né? Aí eu digo, bom, aqui tem que botar umas roupinhas, fazer umas carinhas, né? Fazer outros que dizem que é charme, botar umas roupas, fazer um gênero elegante, bonzinho, rico, maravilhoso, que é bom e mão aberta, generoso, para poder me salvar. E daí o resultado foi ótimo. Quando eu morri, no final, foi acontecimento nacional, né? O mundo parou para ver o Miguel Fragonard morrer. E eu consegui viver até os 130 capítulos. Sabe? Então eu mexi um pouco com isso. O que eu achei mais interessante foi com o Célio Cruz, do Partido Alto. Foi uma novela do Guinaldo Silva, que eu acho extraordinário, um grande autor. E os 20 capítulos que ele tem que escrever antes para apresentar para a censura, nós começamos a gravar, todas as gravações do Célio Cruz, do Bicheiro, eram cortadas. Celinho até participou comigo. E a gente precisava dar um jeito nesse bicheiro, porque a gente não podia falar que ele era bicheiro, a gente não podia, principalmente, dizer que ele contrabandeava ouro, né? E aquela coroa, na verdade, estava falando da taça Julie Rimet, que tinha sido roubada, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. E eu não sabia também que o ministro da Justiça, na época, estava envolvido com contrabando de pedras preciosas e tal. E a ordem de cortar a novela vinha diretamente dele, através da dona Solange, que era a chefe da censura na época. Então a gente via como driblar isso aí.
Então se pegou todo o Célio Cruz no lado humano, uma coisa mais engraçada, para ele poder sobreviver na novela. Isso eu fiz junto com o Talma e a Célia e todas as pessoas que participavam do universo do Célio Cruz, do Bicheiro. Então aí você consegue mexer. Daí dá. Aí tem uma certa graça, né? Raul, o que você acha de viver num país como o Brasil, em que o povo inteiro para ver Miguel Fragonard morrer na televisão? Eu achei isso péssimo quando foi 68, 70, quando começou as grandes novelas da Globo. Eu achava isso catastrófico. E eu via a novela também diferente, né? Hoje em dia a novela já está totalmente incorporada. Você vê um povo todo sofrido como está atualmente. O que eles podem ter na casa deles? Sabe, eu acredito que hoje o único brasileiro feliz é aquele que é desinformado. É a única maneira realmente de ser feliz nesse país. E muitas dessas pessoas são. Eles precisam de uma coisa qualquer, menos os mais ou menos informados. E a novela hoje em dia já está dentro da vida do brasileiro. Faz parte como o carnaval, como o futebol e uma série de coisas assim. Então também por que não fazer? Né? Só pegar uma carona. Você disse, quando começou a falar de novela, que se alguém te perguntasse sobre o destino de uma personagem, se fosse uma pessoa inteligente, você consideraria uma pergunta babaca. Você não acha que isso é um clichê do que seria a ideia de uma pessoa inteligente? A pessoa inteligente não tem direito a querer saber o destino de um personagem, assistir uma novela? Não é nada disso. Acho que tem, eu estou dizendo, eu não vejo novela porque eu faço. Talvez eu estivesse assistindo, se eu não tivesse teatro, eu estaria vendo. Eu não quis dizer isso. Eu acho que não é uma pergunta que você espera. Por exemplo, você chega para mim e diga quais das mulheres você vai ficar. Eu não esperaria isso de você. Desculpe, mas não acharia isso. Mas seria possível. Não, poderia ser, né? Você tem uma avaliação do público de novela montada em cima de um clichê, de que normalmente é evidente que você pode talvez tirar uma média de pessoas, digamos, pouco inteligentes ou qualquer coisa desse gênero. Mas eu acho que existe maneira de você consumir produtos. Não estou dizendo que quem veja a novela não seja. Maneira... Depende do tipo de pergunta. Eu acho que você não faria outro tipo de pergunta. Eu poderia fazer essa pergunta para você, sem deixar de ser inteligente. Poderia fazer. Poderia conversar e perguntar, mas aí você vai ficar com que mulher? É uma pergunta que poderia ser feita. Raul, você não acha que... Uma coisa que eu acho interessante é que, além de ter mudado o destino de alguns personagens, pode parecer uma pergunta de senhoras, mas eu trabalho para senhoras, eu acho que as senhoras fazem perguntas muito interessantes, as mais bobonas. Então eu quero fazer o papel um pouco... As mais bobonas. Ou as mais bobonas, não importa, mas eu acho importante perguntar uma coisa. Eu acho que além de mudar o destino de alguns personagens, eu acho que você mudou um pouco o padrão do galã. Muitas mulheres vieram, quando souberam que eu vinha para cá, mesmo as mulheres que leem a minha revista me perguntaram o seguinte: pergunta para ele se é tão difícil a gente acreditar quando a gente está gorda e um homem dizer não fica gorda assim, não faz regime, não, a gente jamais acredita. Pergunta se ele acha que quando dizem que ele fica lindo, careca, se ele acredita. Eu não acredito, não. Não acredita? Não. Eu acho que o... Eu cheguei aqui no programa e eu Mas eu tenho comentei uma com coisa ele que eu que acho aconteceu... ótimo. Quer dizer, eu não me considero bonito, eu me acho um cara feio. Um feio que deu certo, um careca que deu certo. Mas eu também te digo isso, eu acho que o feio é excitante. O bonito não levanta nem pau, entendeu? Eu acho ótimo. Você pode cortar. É isso. Deu certo apesar de todas as críticas, né? Porque em 1956, foi em 56 a sua primeira peça, né? O que foi que o Décio Almeida Prado escreveu? Que Raul Cortez não merece um lugar no teatro brasileiro. O que você, hoje, 30 anos depois, como é que você lembra esse decreto do crítico? Coitado, ele nunca escreveu isso aí. Isso saiu escrito? Saiu numa entrevista que eu dei para a revista Veja. Uhum. Porque a minha preocupação, quando eu comecei o teatro, foi saber se eu era merecedor de um lugar dentro do teatro paulista. E do teatro brasileiro. E o Décio era o grande crítico, como eu acho que até hoje não teve nenhum crítico no nível do Décio. Ele até hoje é o grande papo, todo mundo respeita, ele faz teatro, o doutor Décio e tal. E ele nunca disse isso, ele simplesmente
me pichou, assim, de uma forma muito terrível. Talvez eu merecesse mesmo, estava começando, não sabia nem direito me expressar. Né? Bom, ele não escreveu essa frase, mas algo não parecido. Escreveu, ele disse outras coisas que me estimulavam totalmente. Raul, teve um diretor que falou que você não dava para teatro? No começo da sua carreira? Teve vários. Teve um que me marcou muito. Apesar de estar morto, eu realmente nunca curti muito, justamente por causa disso. Porque eu estava muito preocupado, não sabia o que fazer e estava meio desempregado, porque quando eu decidi fazer teatro, eu larguei todo o meu trabalho, larguei faculdade e tal, e não estava dando certo. Então eu fui procurá-lo e pedi, puxa, o que eu devo fazer? Aí ele disse, não, você não tem talento absolutamente nenhum, mas eu te arranjo um emprego. E o emprego que ele me arranjou foi numa companhia de vendedor de fósforos. Não sabe esse fósforozinho que faz publicidade? Então eu fui lá, eles me deram aquele mostruário enorme com aquilo, umas caixinhas de fósforo, e me deram um setor que era para fazer, que era a Rua Augusta, de tal Jaú para cima até a Paulista. Então eu comecei a entrar naquelas lojinhas lá para vender os fósforos. Na terceira, eu acho que eu deixei tudo lá, virei as costas e fui embora. Mas resolvi fazer depois teatro, esse diretor apesar. reconheceu o seu trabalho, conversaram a respeito. Tá? Daí ele me dirigiu, era o Zimbisque. Daí ele me dirigiu em outras peças, muito meio a contragosto, assim. Mas teve que me engolir. Roberto Galera. Que nesse capítulo das rejeições aí, seria verdade também que, em certa ocasião, você tentou entrar no Partido Comunista e foi recusado, sob a alegação de que era um burguês e de que era homossexual? Foi. Em que época foi essa isso? coisa de homossexual, eu acho que não. Isso não. O que eu sei é porque eu fui considerado um burguês. Isso aconteceu. Isso correspondia à verdade? Em que medida? Porque parece que você é de uma família muito rica, de tabeliães. Não, eu não sou. Que nos meios você era considerado filhinho de papai. Se família muito rica, eu acho que não existe isso. É uma família burguesa. E naquela época era uma família da classe média alta, né? Hoje em dia não é mais. Naquele tempo a gente era. Hoje em dia mais né? Da média alta. Então isso eu acho que pesou muito na época. Raul, o imediato... Eu acho uma pena isso, sinceramente. Isso é uma coisa que eu senti muito. Voltando à coisa política. Sinto até hoje. Só queria falar tanto tempo que eu queria conversar. Pediu uma pergunta. Você com a palavra. Eu quero voltar ao teatro. Acho importante tudo, mas gostaria de perguntar uma coisa. Raul, você tem uma trajetória na sua carreira muito bonita. E você teve o privilégio de participar de grupos que hoje em dia não existem mais, grupos como o TBC, como Oficina, como o grupo de um certo tempo que a Ruth fez, né, com o Vitor Garcia e alguns diretores que ela trazia de fora. Hoje em dia nós não temos mais. Nós atores somos pessoas sozinhas, isoladas. Nós nos sentimos às vezes mais apoiados na televisão porque temos um grupo de trabalho, apesar de não ser nosso, né? Nós temos companheiros. Então, queria que você dissesse como é que você se sente agora e que você falasse, eu acho que é importante para todos os telespectadores, né? Ver como é que era o teatro antigamente, porque o teatro antigamente ele estava por cima, ele existia, ele tinha um espaço no jornal, o teatro tinha um espaço na cabeça das pessoas, as pessoas iam ver o que acontecia no teatro, quer dizer, nós não precisávamos fazer uma página inteira de jornal para todo mundo ter que ver, o teatro existia como força. E agora não tem mais, porque nós estamos sozinhos. Então a gente monta uma peça, é um ator, um grande ator com mais um monte de gente que se agrupa na hora. Todos eles podem ser muito bons, mas eles não têm, né? Não é um grupo homogêneo. É por aí, Raul. Eu acho, por exemplo, que quando se disse, a primeira coisa que você perguntou foi o negócio de Os grupos, isso que eu acho importante. Eu acho que existem grupos, existem grupos extraordinários que estão se fazendo. Só que mas se eles faz não têm de uma mais forma força, diferente. né? Tem um grupo novo que tem aqui, que veio do Rio, inclusive o grupo Tapa, que está se organizando. Faz um trabalho interessante. Mesmo o trabalho do Cacá, que ele está trabalhando em grupo, o trabalho é sempre uma base por causa de repertório, é muito interessante. E, sem citar os outros, existe esse movimento. Só que existe um movimento diferente. Quando nós fizemos Varena, quando foi feita a Oficina, havia uma preocupação política. Nesses grupos, essa preocupação, se existe, não está tão definida como existia antes. Mas eu acho que é o próprio desenvolvimento de tudo. Hoje a juventude é totalmente diferente da nossa juventude. Não pode esquecer também a televisão, a força da televisão, da telenovela, tudo isso influi muito. Não é? Como também aqui no Brasil nunca se trabalhou, não houve governo nenhum que trabalhasse a longo prazo,
A cultura se sente muito disso, o teatro se sente muito. Até hoje você não formou um público de teatro, não é? Justamente também por isso. Então as coisas acho que é mais ou menos por aí. Só para ficar um pouco nessa coisa de teatro e televisão, Raul. Para você, que é um ator que já ganhou 3 prêmios Molière, que talvez seja o maior número de Molière já dados a um ator no Brasil, né? 4. 4. Como é que fica para você? Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Não é orgulho de prêmio, é orgulho porque, pelo menos eu achava, que o prêmio surgia na decorrência, não que você é o melhor, mas que o seu trabalho foi o melhor do ano. Mas como é que fica para você essa coisa de fazer televisão? O vídeo é uma coisa muito pequena para o talento do ator. O que mais que a televisão pode dar para o ator, além de um bom salário e uma grande audiência? Não, eu acho que você pode fazer um trabalho muito interessante. Muito interessante. Eu acho que aquilo que eu disse, quando você trabalha num seriado, é totalmente diferente quando você trabalha com uma telenovela. A telenovela tem seus valores muito específicos. Há uma indústria atrás disso, não é? Ela é feita um pouco para atender todo o mercado. Então, com outras coisas você tem que mexer. Então, isso não satisfaz tanto um ator como pode satisfazer, por exemplo, um trabalho, um especial que você faça para televisão, um seriado mesmo, qualquer coisa por aí, né? Então, é nisso que eu sinto um pouco defasado o meu trabalho. E como mas é que mesmo fica dentro você? da telenovela, você vê, eu estou fazendo brega e chique. É péssimo você entrar numa novela no meio, porque você não participou do projeto, né? Eu já estava escalado desde o início, mas eu devia ter estado lá o tempo inteiro. Como é que foi entrar na novela já com o bonde andando? É muito desagradável, porque está todo mundo já pronto, a novela já é um sucesso, todos os personagens estão estabelecidos. Então você entra num ritmo que já está estabelecido, que ainda não é o teu. Você tem que acompanhar isso tudo, né? Então, mesmo, só para finalizar isso, mesmo dentro da telenovela, estava falando até para a série agora há pouco, eu quero já trabalhar com uma outra maneira, dentro dessa comédia, que eu nunca trabalhei em comédia em televisão, uma outra forma de expressão. Eu acho que o ator pode estar sempre procurando uma nova maneira de melhorar o seu trabalho. Tem um jogo da então está sempre um improvisação, desafio, mesmo até em telenovela, ou até num comercial, às vezes, você faz. Humberto Werneck fez uma... O que você gostou mais de fazer Depois em eu vou televisão passar até para a hoje? bancada Tudo que... ficar um O pouquinho. que eu mais gostei que você em mais televisão foi o Partido Alto. Foi. Depois, claro, o Miguel Fragonato, uma coisa assim, mais um Partido Alto. Putz, só o Ivan Ângelo parece que estava querendo fazer uma pergunta há algum tempo. Como sou feminista, os homens primeiro. A pergunta da Célia Helena, que era o seguinte, por exemplo, tivemos montagens portentosas, algumas até responsabilidade da Ruth. Por exemplo, o Balcão, o Cemitério de Automóveis, A Viagem, são assim, grandes produções, digamos. Então, eu acho que isso pressupunha também um interesse um interesse financeiro maior do teatro. Eu não acho que isso também abandonou o teatro. Você e a Célia participaram de um momento muito grande do teatro brasileiro e hoje a gente não tem grandes encenações, não falta dinheiro. Além de faltar esse tom político que você falou aí, né? Essa força da comunicação mais política. Seja, não digo a política direta brasileira aqui, não tem nada a ver. O Balcão, por exemplo, é uma peça política sem estar falando de política local, né? Essa falta de dessa dinheiro, falta do dinheiro, que é uma coisa... do chamado Angel, né? Existe isso. Agora também, por outro lado, Falta loucura. existe também o projeto Sarney, que está favorecendo muito. Você acha que vai ajudar? Eu acho que tem ajudado já. Nenhuma grana pesada em cima Mas do já teatro. está acontecendo. Eu tenho companheiros meus que estão construindo teatro, graças a isso. Então, tá bom. Né? Então as coisas estão aparecendo nesse sentido. É claro que não existe, por exemplo, se for um projeto qualquer, uma peça, ou 3 peças, você não vai encontrar agora, porque a crise é total, poxa. Ninguém está dando dinheiro para teatro, para uma peça. Porque é uma crise, as pessoas não têm dinheiro, não querem empatar, querem esperar se esse plano vai dar certo ou não, tem uma série de coisas. Mas quando você tem um teatro, você quer construir esse teatro, você encontra firmas que dão um dinheiro para isso. Acho até que um prédio eles constroem, mas construir uma grande encenação não tenho visto. Mas está Porque a grande acontecendo. encenação se esfuma. Está acontecendo isso. Você veja próprio lá no Rio de Janeiro, um evento teatral que é, sem dúvida nenhuma, a peça da Marília, que é a Estrela d'Alva, é patrocinada. A Shell tem patrocinado muitos projetos. Acho que é uma das poucas. Eu tenho a impressão que até o próprio Fagundes consegue muita coisa através disso. Já patrocinava antes, né? Não foi bem pela lei. Não, estou falando da lei Sarney, estou já dizendo que atualmente também existe, as pessoas estão dando esse dinheiro. Eu acho que essa... Só pegando o que disse o Ivan, Quando encenam, por exemplo, Em seguida, o Cyrano, é uma grande encenação, leva uma grande grana, mas falta o fogo da criação, falta
digamos, um Vitor Garcia. Né? Eu acho que não basta... Eu acho que não falta só. A pergunta da Ruth depois do Caetano Bedar. Eu tinha pedido a palavra aqui. Ruth Escobar. Eu queria, então, encavalar duas perguntas. Primeiro, em cima do que disse o Ivan Ângelo, perguntar o que é que você acha. Eu não acho que a questão é só uma questão de faltar dinheiro. Eu acho que falta aquele fogo. Que ele acabou de dizer. Aquela paixão que você tinha pelo teatro, porque não adianta ter só o Vitor Garcia, se você não tiver um produtor que invista, quer dizer, nessa paixão de fazer teatro, quer dizer, eu acho até que se aparecer de novo essa paixão, que você consegue os investidores, sobretudo com a questão da Lei Sarney. E há talentos, gente, você acha? Além da falta desse fogo, você acha que há talentos? Se houver o fogo, acho que os talentos aparecem, quer dizer, eu sempre... Eu acho que a gente, pessoas, por exemplo, o Raul Cortez foi uma pessoa que sempre investiu. Quer dizer, ele ter um espetáculo onde ele ia ganhar um salário 3 vezes superior para fazer um vaudeville qualquer, ele preferia, de repente, apostar no balcão que ele, que acompanhou e que sabe. O Raul participou da montagem e ele sabe que a Célia Helena saiu do espetáculo, fez um outro espetáculo e voltou para estrear o balcão, porque nós demoramos 6 meses para montar o espetáculo. Mas falando ainda do fogo e da paixão, o que eu queria colocar para o Raul é o seguinte. Em cima da pergunta que fez o imediato, quando ele disse o que é que você acha desse país que para ver Miguel Fragonard. Em cima da pergunta também que lhe fizeram quando você foi recusado para entrar no Partido Comunista. E eu sou testemunha que você foi uma das pessoas que, na época que esse país se mobilizava pela campanha das diretas, você e Inês Fato, junto comigo, foram as primeiras pessoas a pisar no comício das diretas. E aí realmente houve uma mobilização de fé, de paixão, de crença, de acreditar que era possível, que existiam alternativas para esse país. Eu te pergunto, você que foi... Primeiro, eu queria saber como é que você se sentia quando você ia num palanque, você falava para 1 milhão de pessoas, para 500 mil pessoas, quer dizer, nós corremos o país inteiro fazendo isso. Como é que você se sentiu? O que é que significou para você? O que é que foi o Raul Cortez, o homem político? E se você hoje faria isso de novo? Você entrar num palanque para falar... Sempre quando... Acho que você mesmo também, você está sempre comigo, e eu nunca sabia o que dizer e o que falar. E acontecia um mistério extraordinário, que acontece muito no teatro, mas não na proporção que é um comício. No momento que eu assumia a palavra, as coisas vinham claramente para mim, e eu era quase que tomado por uma energia extraordinária, mas que vinha daquele povão total assistindo. Tinha a mesma comunicação, quer dizer, que você tem no palco? Fantástico, fantástico isso. Só que num teatro você tem para 400 pessoas, ou 1000, sei lá o que. Falar uma multidão. Então a vibração era muito maior. E principalmente, de repente, você diz assim, bom, então valeu a pena tudo que eu fiz até agora, estou sendo útil. Eu acreditava nisso. Então hoje em dia eu não sei. Não sei realmente. É claro que eu estou com meu título de eleitor já no bolso, pronto para assinar qualquer lista que esteja de acordo com a Constituinte, inclusive agora para as diretas. Mas eu pergunto, eu vou assinar, evidentemente, mas será que é esse o momento para se fazer uma nova eleição? O país está nessa miséria, a gente está muito mal, todos nós estamos muito mal. De repente uma campanha política para eleição de presidente, o que vai acontecer com esse país? A inflação, eu não sei a resposta. A inflação vai aumentar? Esse dinheiro todo que vai sair de onde? Como é que ficam? E votar em quem também? Em que partido? Eu não vejo nenhum partido com um plano, não vejo nenhum... O PMDB é uma frustração absolutamente total, né? E também qual é o outro? Qual é o homem público que eu vou dar meu voto, que eu vou ao palanque por ele? Eu não encontro ninguém. Os atores no poder. Mas, Raul, aquele povo, quer dizer, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, e você no palanque falando, e mais o PMDB, os políticos ali, e aquele povo parece que queria eleições diretas já. Deram o Tancredo morreu, veio o Sarney. Depois, você não acha hoje, vendo essa história que é bem recente, será que aquele povo não foi enganado? E você também no palanque? Mas não nós todos bom, aqui? Tá legal, isso é uma coisa. Mas eu também te pergunto, esse povo todo, onde é que está num momento como esse? Por que de repente se elegeu o Jânio Quadros? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que a cabeça dessa gente? Eu não entendo. Sabe, eu não compreendo daí. As próprias pessoas que tinham ido aos diretos, aos comícios, e na verdade estavam todos contra o regime militar que se tinha, essas pessoas se encontram hoje em dia e dizem, é melhor que volte todos os milicos, que volte todo esse regime ditatorial que nós tivemos. Eu não entendo esse tipo de pedidos, coisa. Né, o que você quer dizer que não entende aquele povo? Pois é, onde é que está? Como é que se explica isso? As
pessoas estavam lá, eram multidões, eram milhões de pessoas. Por que de repente se muda tudo? Por que de repente uma cidade como essa, que tem um dos maiores comícios da Direta, essa própria cidade elegeu o Jânio Quadros, por exemplo? Eu não compreendo isso. Eu realmente não entendo. Quer dizer, eu acho que talvez seja um problema sul-americano, problema de colonização portuguesa, né? Eu acho que se nós tivéssemos sido colonizados por espanhóis, talvez a gente tivesse uma tradição de sangue mais forte. Vamos à pergunta. Caetano Bedard está esperando faz Eu tempo. tenho um crédito, vou Você fazer tem um duas crédito? perguntas, se possível. Pode fazer. Raul, a Lei Sarney, ela pegando uma carona na pergunta do Ivan, a Lei Sarney, ela faculta 2% de abatimento, não é? De até 2% de abatimento, imposto para pagar, aos patrocínios alocados diretamente junto aos produtores teatrais. São 2%. Por outro lado, uma empresa que doe uma verba qualquer ao governo, ela tem 5% de abatimento. Como é que você vê isso do ponto de vista cultural? E a outra pergunta, não interrompendo, a outra pergunta é o contrário da pergunta feita pelo imediato. Como é que você vê o público paulista, o público brasileiro indo cada vez menos ao teatro? E não o país parando para ver um final de telenovela. Eu acho que tudo isso está muito ligado àquela coisa de se trabalhar a longo prazo. Você, até hoje, nesse momento, nós estamos com um problema dentro do teatro. Pode falar isso até depois. Mas, e já foi colocado, nós temos um plano para ser levado ao Sarney, com pedido a toda a classe teatral nacional. Mas esse plano é dividido, médio, longo e curto prazo. Mas o que importa sempre é esse longo prazo, que o governo nunca trabalha em nada, em nenhum setor, principalmente no setor cultural. Você não tem uma tradição de teatro, até hoje você não formou um público de teatro. E até que ponto as empresas também se interessam em colocar esse dinheiro? É claro que no momento que você tem um produtor que consiga explicar exatamente isso que você acabou de falar, traduza a Lei Sarney, eles vão perceber que há uma vantagem nisso. Eu acho que agora não está sendo usado porque eles estão sem dinheiro também e sem vontade de aplicar em alguma coisa. Mas eu acho que principalmente é isso. Não adianta nada você trabalhar para um curto prazo, porque não vai acontecer. Vai acontecer talvez o sucesso de uma peça financiada, mas ela não vai acrescentar nada ao teatro. No sentido de público e inclusive de colocar o nível do teatro melhor. Raul, houve há pouco tempo uma assembleia da FETESP que deliberou por uma espécie de redução, boicote de anúncios em jornal. A Folha divulgou isso, enfim, saiu coisas na imprensa. E eu ouvi uma afirmação que eu não tomo como verdadeira necessariamente, de que você, embora afastado das suas funções na FETESP, teria sido um dos principais mentores dessa ideia. Eu queria saber se isso é verdade, primeiro, e segundo, o que você acha, o que você achou desse imbróglio todo, enfim, o que você imagina que isso possa trazer de bom ou de mal para o teatro e para a própria relação com a imprensa, enfim. Em primeiro lugar, no FETESP, só para informar, é a Associação dos Produtores de Teatro, onde eu estou licenciado, eu sou presidente licenciado. Você é presidente licenciado. Exato. Em primeiro lugar, não houve esse boicote. Isso foi uma coisa que surgiu não sei de onde. Não houve boicote nenhum, nenhuma tentativa de boicote, porque isso eu não acredito que seja a opinião de todos os empresários de teatro ligados à FETESP. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, não fui mentor absolutamente nenhum, porque eu estava no Rio, nem estava sabendo disso que aconteceu. Eu dava até um recado. Quem inventou essa situação aí foi um jornalista teu, da Folha. Vou citar o nome que é muito chato. Quem inventou esse boato foi um jornalista que trabalhou com você. Você teria sido o mentor. Não, eu posso te assegurar que não foi, porque eu posso te assegurar que não foi jornalista. Não, eu sei, não é a primeira vez que ele coloca uma noticiazinha assim na coluna dele. Não só contra mim, contra outros. Isso é profundamente desagradável, em primeiro lugar, porque não cumpre a função de jornalismo, porque eu acredito que é informar o que é certo, o que é verdade. Em segundo lugar, está usando a coluna para problemas pessoais que ele tem comigo, eu realmente nem conheço nem nada. Então, absolutamente não houve isso. Pelo contrário, sempre houve esse problema, porque sempre tem produtores que não podem pagar seus anúncios em jornal. Então, não é dessa gestão. Já vem de várias outras gestões na FETESP, onde eu era presidente. Isso sempre é jogado de lado, porque eu acho isso um absurdo. Você não pode, em primeiro lugar, São Paulo é a capital do consumo.
Até bolacha, qualquer coisa que você quer botar no mercado, você tem que fazer não só merchandising, mas você tem que colocar teu produto à venda. Como é que você vai transar teatro assim? É um absurdo isso. E segundo, fazer a imprensa se voltar contra, e também já é um suicídio. Uma vez nós fizemos isso, entregando o Saci para o Estado de São Paulo. Na época, eu acho que valeu, porque o Estado de São Paulo estava tomando uma atitude a favor da censura na época. Então, evidentemente, a gente tinha que tomar uma atitude contra o jornal. Mas não foi uma coisa sábia, vamos dizer assim, porque é um órgão de imprensa importantíssimo, né? Muito respeitado. Então, também não se faria isso e não se fez. O que acontece na PETESP, na Associação dos Empresários de Teatro, é que os produtores só se reúnem quando existe dinheiro a ser distribuído. Até hoje você aprendeu que tem um espaço para ser debatido os problemas de classe. E quando há uma convocação, todos têm que aparecer, na verdade. Mas você não acha que... Então foi uma minoria e que decidiu. Essa minoria, evidentemente, estava zelando pela pouca deficiência que ele tem de colocar esse anúncio. Então eles não só queriam que os outros não colocassem, como também acabar com os tijolinhos. Que no Rio também não usam muito tijolinho, né? Não, mas usa lá não é uma cidade tão grande como São Paulo, e o público está acostumado a ir ao roteiro dos jornais para consultar. Aos e 10 aqui anos. não existe isso ainda, esse público não tem esse costume. Você disse que os produtores só aparecem quando há distribuição de dinheiro da PETESP. Sempre é assim. Agora, você não acha que isso é uma falta de representatividade da PETESP? Na verdade, Não, absolutamente. que Não é. uma boa parte dos grandes falta de produtores interesse mesmo, teatrais de São Paulo, tipo o Antônio Fagundes, Paulo Altran, Bibi Ferreira, não aparecem, não participam das atividades da PETESP. Isso aí não está gerando uma dissidência, uma briga ideológica dentro da PETESP? Não, essa briga não está havendo. Inclusive, há um ano atrás, houve a criação daquela entidade dissidente, a UBT. Quando isso aconteceu, houve uma briga, houve um racha. Nós, inclusive, formamos a UBT, a União Brasileira do Teatro. Aí aconteceu isso, mas hoje em dia não há, não. Raul, nós temos uma pergunta. Não, o que eu acho que está acontecendo é que para você presidir uma associação dessa, você precisa ter uma energia e um tempo totalmente disponível para ela. Um cara que não é remunerado e que te toma o seu tempo todo. Então quando eu faço televisão é possível, como é que eu vou me dedicar? Não é? Então é uma coisa muito especial para quem seja da presidência exercer isso. Então essa coisa da energia é imprescindível se ter num cargo desse, porque realmente é muito difícil. Raul, nós temos uma pergunta gravada da atriz Glória Pires, que nós vamos poder ouvir por aqueles monitores. Raul, eu tenho te visto na Brega Chique e você tá tão solto, tá tão à vontade, tão engraçado, tão bem. Claro, você sempre tá bem, mas tá em casa. Eu queria te perguntar se você já está se sentindo à vontade com a televisão. Essa pergunta pressupõe que você não se sentia à vontade. Porque eu não me sinto à vontade. Eu não concordo muito com a Glória, né? Eu acho que não estou muito em casa no Brega Chique. A primeira coisa foi que eu falei, eu peguei o bonde andando, né? E segundo, porque eu não tenho esse personagem, eu não sei o princípio, o meio, o fim, não sei como lidar com ele no sentido de usar o que está acontecendo. Em terceiro, porque o Cassiano também é um autor extraordinário. Ele não precisa nem do que você dá para ele na gravação. Já está tudo muito estabelecido. Ele te dá o personagem nas melhores condições possíveis. Então, dentro disso, você fica meio, né, se procurando. Às vezes também, gosto de fotografia, eu levo um choque quando me vejo. Eu falo, meu Deus, mas eu estou feio. Aí sábado eu estava me vendo um capítulo, daí eu vi uma cena, eu fiquei muito deprimido. Digo, mas quem que não tem nenhum amigo aqui, essa hora tal? Daí eu falei para minha mãe. Disse, mãe, eu estou muito feio, você viu, eu estou muito velho. Aí disse, para com isso, que eu quero acabar de ver o capítulo. Daí apareceu uma outra cena, que eu tenho terno branco, de óculos, assim, lindo. Aí eu falei, maravilha, liguei para ele, disse, eu estou lindo, não sou na idade, não, é luz. A luz daquela cena estava errada. Então tem sempre isso, estranho, os panelões, de repente, ih, Amadeu, essa luz não está legal. Raul, você falou em à vontade é meio difícil. Geração, e agora você falou, está se sentindo velho. E daí eu queria saber uma coisa.
A Glória Pires disse que Eu não você falei que estava sentindo. estava se sentindo. Não, você falou tão bem. Eu acho que, só para carregar um pouquinho, a sua filha disse que ser chamado de avô é uma coisa demais para você. Você se sente à vontade na pele de avô? Não tem nenhum refletor lá, como é que é? Quando ela diz assim, foi engraçado, quando foi dia dos pais, né? Quer dizer, dia desses, dia dos pais. Então, a minha filha menor, ela foi junto com a minha neta. Aí, até aquele momento, eu dizia assim, minha amiguinha está aí, minha amiguinha, para brincar. Mas eu realmente não sentia muito. E quando a minha filha dizia assim, vai com o vovô, eu falei, por que você está me agredindo? Achava meio estranho. Daí a menina estava no colo da Lígia, da minha filha, a menina olhou, eu não entendi muito isso, achei fantástico. Ela tem 8 meses agora. Ela olhou para mim, riu muito, eu não vejo sempre, também que estou sempre no Rio. Riu muito e se pendurou do colo, me deu um abraço assim, me agradou do jeito dela, né? E olhou, riu e fez, daí fez. Aí eu falei, agora eu sou avô mesmo, não há nada a fazer. Raul, e venceu a fazer. Raul, você disse há pouco que é um dos campeões em termos de prêmios de Molière, ganhou 4. Recentemente você foi indicado, você é um dos indicados para o troféu Mambembe, desse ano, pelo trabalho que você fez do Drácula. Não. Não foi? Foi do Augusto Matraga. Tá certo. Ainda tem dentro de você alguma expectativa com essa coisa? Será que vou ganhar? Será que não vou ganhar? Como é que você vê essa coisa? Absolutamente. Nenhum. Para você não tanto tenho, faz? não. Porque eu acho que agora está sendo distribuído de maneira diferente. Não é mais o melhor trabalho, é sempre, vamos dar incentivar aquele que está começando, ou então vamos dar uma mulher para ele que é casado com a atriz que ganhou, então o casal que vai para a França, entendeu? Tem um pouco essa jogada assim. Então isso é péssimo, porque você fica... Eu me refiro ao troféu Mambembe que é dado pelo Inacim. Mas não vai acontecer, não vai acontecer. Quando eu fiz o América, foi o trabalho que eu acho que foi da minha vida, porque eu fiz uma pesquisa, 2 anos, eu fiz acreditando naquilo que eu estava dizendo, e foi um trabalho extraordinário para mim. E foi talvez o mais traumatizante, porque pelo trabalho eu percebi que, por exemplo, o brasileiro não gosta de ser considerado sul-americano. Sul-americanos são os outros, ele é brasileiro. Era um trabalho que eu falava da América do Sul e tal. Depois eu recebi as melhores críticas que eu recebi em toda a minha vida. Quando terminou o ano, eu não fui indicado para nenhum prêmio. E ainda eu tive contato com uma crítica que me disse que eu tinha feito o América porque eu estava profundamente agressivo à figura do diretor. Então eu estava querendo ele me dirigir. Então eu não via mérito nenhum, aquela pesquisa de 2 anos, não sei esse momento meu de rebelião contra os diretores brasileiros, que é profundamente estúpido, né? Para ficar nessa história aí, você acha que a crítica tem te tratado bem? A Marília Pêra anda reclamando muito. Como é que tem se passado com você isso aí? Não sei, eu não tenho queixa. Como eu disse, por exemplo, né? Essa peça eu recebi as melhores críticas. Eu fiz o Augusto Matraga, que eu achei extraordinário, gostei muito de ter participado e não tive crítica contrária também. Do Drácula, eu não achei que tivesse sido um bom trabalho e tivesse tido uma realização total. Então as críticas, quando vêm e questionam isso também, eu tenho que ter uma certa lucidez. Não, tem razão, não tem razão. No Augusto Matraga, quando um jornalista que estava passando pela porta do teatro, às vezes esculhambar, não com a peça, mas esculhambar com o meu trabalho, aquilo foi tão gratuito que eu telefonei para a redação e falei com ele. Ele queria até que eu criasse uma polêmica e tal. Agora, alguma vez na vida, só fiz isso. A crítica te valeu como um toque, assim, para a orientação do seu trabalho? Décio Almeida Prado, valeu. Eu tenho que dizer nomes, porque tem os bons críticos, os críticos que estão passing by, né, que estão ali para conseguir uma outra coisa. Eu gostaria de abrir um parênteses depois, senhor. Tem os péssimos críticos e os que são mornos. Mas o Décio foi Sábado Magaldi e alguns assim foram. Agora, você acha que a crítica faz o sucesso de uma peça? Não. Só queria fazer um parênteses aqui, só sobre essa crítica. É tão importante isso, porque me parece, queria que você dissesse, antigamente a crítica era importante para a gente, não só porque você era bom ou mal, mas porque ela analisava o trabalho, não só do ator, do diretor, do encenador, do grupo. Hoje em dia, tá bom, tá mal, presta, não presta, vai embora, fecha as portas do teatro, suma.
veja ou não veja. Não é assim? É verdade. É assim. Não existe mais uma crítica que chegue e converse. Chamada crítica Mesmo construtiva. ponto de vista do autor. Não são cronistas sociais. Talvez seja Mas aí isso. também eu Então, acho agora, que a desse formação sábado... deles, como é que foi? Que referência que eles tiveram? Que tipo de... Eles não tiveram nem informação, pô. São 20 anos, tem uma geração que não teve, que não conheceu o que é uma imprensa livre, sabe? Tem tudo isso que também tem que ser levado em conta. Agora, é claro que existe críticas, assim como o Ruth falou aqui. O Luciano falou de expectativas em relação a prêmios. Eu queria saber que expectativas você tem depois de ter 2 casamentos. Eu gostaria de saber qual é a expectativa que você tem a respeito dos próximos, ou se você não tem nenhum. Eu não tive 2, tive 4. Sim, mas eu fui diminuir um pouquinho. Bastante para não esperar mais nada. Não, eu acho que não sei, não estou ligado nisso, né? Eu não está ligado em casamento ou em amor? Uma relação muito grande, uma relação de 18 anos. 8 de vida comum e 10 bonito e tal. É muito tempo, né? A gente acabou essa relação agora, em outubro. Então, no momento eu estou meia bomba, sabe? Não estou preocupado com isso aí, nem estou vendo isso. Eu tenho necessidade de me encontrar profissionalmente. Isso me preocupa muito. Demais. Eu tenho crises terríveis por causa disso. Até o momento que eu percebi, eu até falava assim, tem um grande amigo meu que eu estava conversando hoje, eu estou péssimo para fazer esse programa, porque minha cabeça está geleia, eu não consigo me expressar mais direito, eu estou péssimo, eu não estou em condições assim de um amadurecimento, de ponderação, fazer um tipo de programa desse. Daí conversando, eu percebi que absolutamente não é isso. Eu estou até consciente, é que o que está acontecendo fora é que mexe muito com a gente. Não é? O que está acontecendo com esse governo, na maneira que está sendo administrado esse país, é que acaba com qualquer projeto que qualquer um de nós tenha em mente para fazer. Porque é profundamente frustrante. Eu não posso trabalhar direito porque me disseram que eu tinha que ter casa própria. Eu nunca me preocupei com isso. Aí me disseram, não, você tem que ter casa própria, tem que ter casa própria. Eu falei, então eu vou comprar a casa própria. Arranjei um financiamento ótimo, de pessoas maravilhosas na Caixa Econômica, tudo maravilha. Bom, daí aconteceu o cruzado, que ninguém, quer dizer, não aconteceu o cruzado. Acabou. Então eu caí numa roda viva assim terrível, porque eu só trabalho para pagar banco, para pagar o empréstimo da Caixa Econômica. Então, melhor não fazer nada, melhor nunca ter tido nada, melhor não pensar em nenhum projeto. Então, dentro disso que a gente está trabalhando hoje em dia. Então você começa a achar, não, eu sou uma merda de ator, não sou o bom ator que dizem que eu sou, porque eu não consegui me realizar. Daí você vê que não é nada, foi coisa que te jogaram, né? Você tem que lidar com isso, é muito difícil. Agora, Raul, você que casou 4 vezes, sempre costuma perguntar para nós mulheres como é que a gente consegue conciliar nossa vida artística, política com a vida doméstica, né? E eu pergunto para você, como é que você conseguiu conciliar? E você foi um homem que ficou casado todos esses anos. Acho que é a primeira vez agora que você está solto aí no pedaço, né? Há algum tempo, né? Como é que você conciliou, quer dizer, sua vida artística com essa coisa doméstica? Porque eu vejo que você, por exemplo, tem uma relação com a tua filha, com a Maria, quase que uma relação de mãe. Coisa legal, né? Como é que foi? Quer dizer, estar casada é complicado, um cara que é o ator, as mulheres dão em cima, as pessoas param na rua. Como é que isso atravessa a tua vida doméstica? Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Eu acho que eu devia ter casado muito mais cedo, devia ter tido muito mais filhos do que eu tenho. E foi uma pena isso não ter acontecido. Eu acho que tudo faz parte, né? Acho que você pode mexer nas coisas e você ser tudo isso é que é o bom, né? Mas você sozinho como é que é? Quer dizer, você cuida, lava suas cuecas, vai para a cozinha, faz a comida, quer dizer... Não. Normalmente homem está muito habituado a ter mãe que tome conta. Como é que você se vira sozinho? Bom, você tem pessoas que cuidam disso também. Você não pode fazer tudo, né? Eu não vou lavar minha cueca, mas tem uma pessoa que pode lavar minha cueca. Hoje em dia estão fazendo de elenco aqui. E eu tenho um karma maravilhoso, né? A minha filha mais velha, Lígia, diz que é um karma. Que eu tenho, que as mulheres sentem profundamente atraídas por mim. E que eu estou sempre rodeado delas, isso é verdade.
mas sou muito grato a elas. Porque eu realmente não preciso lavar cueca, tem sempre alguém que me lave, que ele me deixa fazer as E a coisas que liberação faz por mim. masculina, Raul, como é que fica? Ué, mas eu cuido das outras mesmo coisas lavo minhas muito bem. calcinhas e penduro no banheiro. Ah, Você não, eu faz não lavo isso? mesmo. Não sei cozinhar, não gosto de lavar. Não. Mas, Raul, vamos fazer um pouquinho de reminiscências aqui, porque nessa conversa aqui nossa, volta e meia, pintou uma lembrança, pintou uma referência aos anos 60. Você nos anos 60 era hippie, não andava de branco, flor na mão e tal. Como é que, não é? Paz e amor, isso, aquela coisa. Eu lembro de você num dos lugares e tal. Como é que, o que ficou daquela época para você, daquela rebeldia, daquela loucura toda? Em primeiro lugar, foi ótimo ter vivido aquela época da maneira que eu vivi. De uma forma integral, assumida, aberta. As coisas já passaram, as coisas mudam. Eu quero estar sempre acompanhando o que está aí agora, né? Todas aquelas experiências foram de uma validade extraordinária como artista. Eu acho muito difícil você desassociar a sua vida pessoal do seu trabalho como ator, no caso. É muito difícil, acho que é impossível. Você será melhor ator na medida que você se realizar pessoalmente melhor também, né? Então, um ator acho que tem sempre que estar acompanhando o momento, o que acontece, sofrendo, se alegrando, nas diretas, ir onde o povo está, então foi extraordinário. Tudo isso faz parte. E tem que se continuar sempre assim. Nos anos 60 e 70, especificamente, né, de flor na mão, essa coisa toda. 60 foi uma ocasião política extraordinária também. E por que nessa mesma época em que você andava de flor na mão e curtindo os anos 60, você queria também entrar no Partido Comunista, de onde foi rejeitado? Não, essa época foi 70. 60 já foi 70. Foi uma época muito forte politicamente no Brasil. Mas você quis entrar no PC em que ano? 60 e pouco? 60, 61, 62. E por que você queria ser comunista? Porque eu acho, em primeiro lugar, o Partido Comunista do Brasil o mais forte, o que eu mais acredito. Você achava ou acha? Eu acho ainda. Agora mais ainda. E como que você se sentiu rejeitado pelo partido? Porque você não entrou? No momento eu achei que talvez ele tivesse razão. Ele tivesse razão? Aliás, você achava que era muito louco para entrar no partido? Muito grande. Eu acho que talvez ele tivesse razão. Raul, hoje em dia, vendo tudo o que aconteceu com os meus colegas que eram do partido, e a tão pouca contribuição que eles tiveram, eu tenho certeza que eu teria dado Mas muito você mais. não achava e não acha que o partido era muito careta? Não, porque eles te rejeitaram porque achavam que você era burguês, depois bissexual. E como você sabe, nos países socialistas, ou que se dizem socialistas, bissexuais ou homossexuais são vistos como criminosos. Bom, Raul, só um minutinho, embarcando na pergunta do imediato. Parece que em 1980 você foi cumprimentado nos camarins, quando você desempenhava o papel principal do Rasga Coração, pelo Luiz Carlos Prestes. Então, além de responder ao imediato, gostaria que você me dissesse se você se sentiu de alguma forma resgatado aí, né, pelos chefes comunistas, que o Prestes, na época, ainda militava no Partido Comunista. O Rasga Coração, que se fala nessa peça, até hoje me emociona muito. É uma coisa extraordinária que mexe muito comigo essa peça. Porque, em primeiro lugar, foi escrita por um homem que eu respeito profundamente. Foi de uma coerência política e fez a política a vida dele. E foi sempre coerente. Foi o Duvaldo Viana Filho. Eu comecei com ele no Teatro de Arena. Quando eu estreiei, quando eu fui procurado para fazer o papel do Manguari Pistolão, Rasga Coração, eu pedi, mas tem tantos outros atores mais engajados politicamente do que eu, porque isso para mim era um grande prêmio, né? Até que ponto sou merecedor de ganhar esse papel. Durante os ensaios você me acompanhou muito, o diretor Zé Renato acabou tirando a minha cabeça, porque ele disse, olha, todos esses que você está dizendo que tem essa importância política, inclusive dentro do próprio partido, não tem, porque a atuação deles está totalmente distorcida já e tal. Então é você mesmo que vai fazer. Que tipo de ponte que eu tinha que estabelecer entre eu e o Manguari Pistolão também foi um trabalho que eu tive que descobrir, através de como que eu poderia entrar naquele personagem. Quando aconteceu toda a peça, até teve um caso muito interessante, e muito estranho também. A minha filha nasceu, a Maria nasceu no tempo que eu fazia o Rasga Coração. A peça tinha acabado de estrear, mais ou menos. E a Tânia foi ter Maria no São Silvestre. Eu realmente não estava sabendo de nada.
E o parto foi e tal. E o Zé Renato, foi quem acompanhou o Vianinha sempre, a vida inteira, até na hora da morte, foi lá visitar a minha filha, ele e a mulher dele. E não conseguiram entrar no quarto. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque foi nesse quarto que sua filha nasceu, foi que o Vianinha morreu. E na hora, na minha cabeça, eu digo, bom, de uma certa maneira ele está me dizendo, tudo bem, achei ótimo que você fez esse papel. Foi uma coisa que me impressionou muito, achei incrível essa coincidência, se é que existe coincidência. Quando o Luiz Carlos Prestes foi assistir, evidentemente, dentro desse quadro que eu estou te dizendo, eu já estava mais do que comovido e profundamente emocionado de estar assistindo a peça. Ele nos procurou depois, tirar uma fotografia, conversamos com ele e tal. E, para surpresa minha, muito tempo depois, saiu uma reportagem na Manchete dizendo que Luiz Carlos Prestes tinha, uma das razões que tinha sido problemas com o partido foi por uma fotografia que ele tinha tirado comigo. Eu quis processar até a Manchete, porque achei demais os jogadores disse, aqui não adianta, Brasil, esse processo não resolve nada e tal, mas nós nem mexemos nisso. E agora eu estou lembrando porque isso associou uma coisa, a sua pergunta com a pergunta do imediato. Raul, quanto Sim, acho que a pergunta do imediato acho que ainda não foi respondida. Você acabou não respondendo. Ela quer repetir, imediato? Que era como você se sentiu naquela época rejeitado pelo partido e como que você vê ainda com simpatia o partido hoje e por que, na medida em que não deixa de ser um partido um pouco careta, excessivamente conservador, na medida em que ainda vê homossexuais e bissexuais como uma espécie de criminosos, de aberrações. Aliás, seria interessante que você falasse também sobre isso, né? Ou não? Bom, pela sua cara eu vi que acho que você não quer falar sobre isso. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, quando eu estava no Raso Coração, e não sei se você conhece bem a história da peça e tal, mas havia um movimento muito grande, o Gabeira tinha chegado no Brasil, e estava mudando todo o comportamento do brasileiro. Foi extraordinário. No fim, a imprensa acabou folclorizando e tirando a importância do Gabeira daquele momento. Né? Mas ele é mais forte que isso. Mas naquele momento aconteceu isso. Então, naquele momento, o Partido Comunista estava um pouco defasado, porque não estava acompanhando uma cabeça de uma juventude, estava pedindo uma abertura muito grande. Hoje em dia, eu acho que espero sempre certo, porque como você faz para politizar um povo que não tem memória, que não tem referências, não sabe como se politizar também. É um trabalho diário. Trabalho do dia a dia. E eles fazem isso. Raul, mas você se dá conta que o Partido Comunista não conseguiu sequer eleger um dos parlamentares até mais brilhantes que eles tinham em São Paulo, que era Alberto Goldman, que foi um parlamentar que teve eu trabalhei para ele e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, será que na medida em que um parlamentar que foi eleito por diversas legislaturas e não consegue se eleger para o Partido Comunista, então me pergunto até onde pinta esse trabalho do dia a dia. E gostaria também de te perguntar se alguma vez você visitou algum país socialista, para saber, quer dizer, até onde a filosofia do Karl Marx, quer dizer, no que é que isso transformou nos países da Cortina de Ferro? Bom, em primeiro lugar, eu não sou politizado o suficiente para ter tanta resposta assim. O que eu acho é que, você veja, um homem como Collor não ter sido eleito foi uma pena para todos nós. Não é? Eu não sei quais são os problemas do partido, dentro do Partido Comunista, não posso te dizer. Eu acho que esse trabalho diário é extraordinário, Ruth. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Um povo que, de repente, esquece o que aconteceu com esse país e que resultou do golpe militar e volta a votar nessa mesma figura, é de uma falta de informação absurda, de uma lucidez total. Então, isso tem que ser feito diariamente, para deixar de acompanhar, de ir aos comícios simplesmente porque é moda ou porque houve um movimento forte, energético, então vai meio assim, entendeu? Totalmente vitolado para isso. E outra coisa também, você não pode mais dizer assim, porque é corrupto. Você tem que dizer por que é corrupto. É muito difícil dizer, fulano de tal é ladrão, mas por que é ladrão? Você é baseado em quê? Eu sou contra a Estrada do Norte, Brasil, Maranhão, como é que liga o Maranhão? Mas tem que ver por que é isso, de onde saiu esse dinheiro, onde que as pessoas estavam roubando aí.
Eu acho que é isso, tudo é que tem que ser feito. As perguntas têm que ser respondidas. As pessoas não sabem que informação é poder, por isso as pessoas não têm acesso à informação. Mas o que eu queria saber eu acho que o Partido Comunista, um dos você acha que o Partido Comunista ainda Ruth, hoje seria o partido capaz de encaminhar, digamos, alternativas políticas para esse país? É muito difícil saber qual é o partido que pode ser feito. Eu acho muito difícil. Eu não vejo realmente nenhum partido no momento. Mas eu não posso desconhecer a importância e o valor do Partido Comunista. Sem falar da história. Humberto Werneck está tentando fazer uma pergunta. Você levaria a sua admiração pelo Partido Comunista ao ponto de se filiar a ele? Hoje em dia? Sim. Eu teria que me questionar muito. Porque eu acho que quando você tem 20 anos e você quer se filiar ao Partido Comunista, você tem um tipo de atitude perante a vida. Hoje eu tenho 50 anos e eu preciso ver até que ponto eu não fui contaminado com uma série de coisas, até que ponto seria útil, até que ponto eu poderia exercer as coisas que eu tenho certeza que serão necessárias. E teria que abdicar de muita coisa. Mudando um pouco aqui o texto, Raul. A gente falou muito de teatro e televisão, mas você é um ator de cinema também. Só para lembrar alguns filmes, né? Você fez As Pedreiras das Almas, né? O Caso dos Irmãos Vereda Neves, da Salvação. Vereda da Salvação, Vera mais recentemente. O cinema brasileiro parece que vai muito bem em matéria de ator. Já visto o caso de Marcélia Cartacho e Ana Beatriz Nogueira, né? Agora, o que falta ao cinema brasileiro para uma repercussão maior no exterior? Ou seja, enquanto filme, enquanto todo, nas outras áreas do cinema? Porque parece que de material ator nós estamos muito bem servidos. E para repercussão maior no interior também. E no interior também, Eu acho que tem que procurar temas brasileiros mesmo para serem tratados. Eu acho que não adianta você fazer um cinema ou qualquer coisa que seja falando de outro país. A qualidade nossa de estar num país em desenvolvimento como é o Brasil, justamente por estar tudo para ser feito, tudo para acontecer. Eu tenho profunda alergia aos meus colegas colonizados, entre aspas, que eu chamo. Você acha que o cinema brasileiro tem sido colonizado? Não, não é colonizado, mas tem sempre uma tendência de falar de coisas alheias aos problemas reais nossos. Mas isso é tudo aquilo que eu estava falando com Célia, né? Eu via os grupos de teatro naquela época que tinham um sentido político. E a maneira de enfoque das coisas hoje em dia. Esses grupos formados hoje em dia não veem muito isso. É tudo de uma forma mais universal. E talvez seja esse o problema também. Raul, queria aproveitar o tema levantado pelo Marco Antônio para chamar a pergunta do cineasta Francisco Ramalho, diretor do filme Bessame Mútil, que entra por ali. Raul, sou cineasta, não um homem de teatro. Ainda não tive o prazer de trabalhar com você em meus filmes. Espero que algum dia isso aconteça. Mas estou acompanhando sua carreira com admiração e respeito e atendo-se ao seu meio de expressão máximo, o teatro. Como foi o reencontro com Antunes ao trabalhar agora, não há muito tempo, numa Traga, num tipo de experiência completamente diferente daquele tipo de trabalho que você já fez com ele no passado, seja lá em Vereda da Salvação ou em outras peças, para esse dado mais experimental do trabalho. Que prazer isso lhe deu, que grandeza isso lhe acrescentou ao seu trabalho, vi a peça, gosto do seu trabalho, gosto do seu desempenho. Você vê isso do ponto de vista assim, histórico, crítico, cultural. Acho que é muito, né? Bom, primeiro eu acho que o encontro com o Antunes, o reencontro com ele foi extraordinário, porque não só é uma ligação muito forte minha com o Antunes, relação diretor-ator, como também a importância do Antunes como um dos melhores diretores, talvez o melhor diretor brasileiro de teatro. Isso já traria qualquer benefício para qualquer ator. Então, esse reencontro já estava estabelecido que haveria uma revitalização, uma reciclagem muito grande que esse grupo e ele, em especial, iria dar para mim. Quando ele colocou que isso seria feito de uma forma também recíproca e que ele também se revitalizaria, eu também não entendi muito bem na hora o que ele quis dizer com isso. Mas isso aconteceu. Aconteceu porque ele me colocou na figura de um ator convidado perante um grupo que estava se formando. Então, o interesse das pessoas que estão fazendo teatro e também ver de que forma eu fazia o meu trabalho, eu acho que influenciou muito o grupo. Influenciou a ponto deles colocarem outros métodos de interpretação e fazerem, inclusive, aquilo que eu achei extraordinário, que eles faziam todos os sábados lá no Sesc, na Anchieta, que era a improvisação junto com o público. O público dava um tema e os atores em cena procuravam trabalhar sobre aquilo. Então, isso foi muito bom.
participar de um texto que foi elaborado por um grupo, em especial o Antunes, que era do Guimarães Rosa, também acrescentou demais. O despojamento que era necessário se ter, também eu gostei de ter participado. O que eu achei prejudicial para o grupo e para o trabalho do Antunes é que é muito difícil um ator, na minha posição, se despojar de uma forma tão intensa que ele esqueça até todos os anos que essa técnica lhe deu, todos esses anos de história realmente que ele fez dentro de sua carreira. Eu acho que isso era necessário para poder ter uma homogeneidade no grupo. Isso, evidentemente, não podia acontecer. Eu sempre estava mais destacado do que eles. Isso poderia até comprometer essa homogeneidade do trabalho. Nisso, acho que atrapalhou um pouco. Uma pergunta no interesse da história do cinema aqui. Você fez o Veredas da Salvação, o filme, com Anselmo Duarte, e eu considero humildemente que seja esse um dos grandes personagens que você fez no cinema, se não o mais impressionante de todos eles. Aquele personagem que você fez no filme Veredas da Salvação era criatura com Anselmo Duarte que dirigiu o filme ou com Antunes que tinha dirigido a peça? Não, foi cria minha com Antunes. Foi cria minha com Antunes. Eu gosto muito do filme. O filme foi muito recebido em Berlim. Eu concorri, inclusive, ao prêmio. Então, eu estou dizendo isso para ver a importância do filme junto à crítica. Mas talvez um pecado do filme tenha sido justamente um resultado meio teatral que ele teve. Eu precisava rever o filme hoje em dia. Não sei se você chegou a rever. Eu gostaria de rever, mas na época o resultado um pouco teatral. Ainda resiste, viu? Parece que agora envelheceu bem esse filme. Pode ser. Bom, mas enfim, o que é para você, hoje em dia, trabalhar em cinema? Um hobby, uma atividade cultural, ou você coloca dá o mesmo peso que o teu trabalho no teatro ou na televisão? De todo o meu trabalho como ator em teatro, em televisão, a única coisa que eu sei que fica é cinema. Infelizmente porque eu trabalho muito pouco em cinema, mas é o que vai ficar. Quando eu quero saber, quando sequer eu não, porque eu conheci intimamente, graças a Deus tive esse privilégio, mas quando minha filha e outras pessoas mais jovens querem conhecer o trabalho de Cacilda Becker, eu pedi para fazer um filme, ser colocado na televisão para ver que atriz extraordinária que ela era. Essa importância o cinema tem. E não tenho sido convidado no medida que eu queria fazer esses grandes filmes, mas tenho muito cuidado em cada personagem que eu faço. Ô, Raul? Dentro do cinema. Eu queria saber, os jovens sempre perguntam, como eu trabalho muito com jovens, como é que faz um ator para ele ter uma carreira? Você tem uma carreira quase que só de sucessos. E ultimamente, então, você só faz bons espetáculos e bons papéis. Então, eles sempre querem saber quais os critérios que um ator deve ter. Você tem alguns, ou é por acaso, ou é por sorte, ou você vai orientando a tua carreira da maneira como você quer e como você acha que deve ser? Aí eu acho que não obedece nada cerebral, não. É aquilo que eu gosto, que dá um tesão de fazer, é aquilo que eu vou fazer. E quando não mexe assim, eu prefiro não fazer. Todas as vezes que eu fiz para ganhar dinheiro em teatro, eu sempre saí mal. Nunca consegui ganhar. É uma coisa boa. Um castigo incrível. Todas as vezes. Então, não é pelo dinheiro. Procurar obedecer minha intuição, né? Por que você não aceitou acho que eu tenho que virar do outro lado no Rio de Janeiro? Por que você não aceitou fazer o Drácula no Rio de Janeiro? Por que eu não aceitei? O trabalho em São Paulo não lhe agradou o suficiente para você dar continuidade? Não, o que eu não aceitei porque dependeria muito de como o Drácula ia ser levado no Rio de Janeiro. Eu acho que dentro de um besterol eu não me enquadraria, de jeito nenhum. Não é o propósito se levar o Drácula lá, totalmente diferente daqui. Talvez resulte melhor. Eu acho que aqui não chegou a ser frustrante, mas não teve o resultado que a gente quis. Raul, os atores se queixam com frequência do ritmo, né? Extremamente apressado das gravações de novelas. E frequentemente se queixam também que só ficam sabendo do que vão dizer, das falas daquele dia, momentos antes da gravação. Eu te pergunto se isso de fato acontece nas novelas nas quais você trabalha e qual é a sua técnica para assimilar rapidamente esse texto, então, em tão pouco tempo. Como é que você se prepara para começar a gravar uma novela nesse ritmo e, conforme você disse, sem saber direito qual é o destino do teu personagem? Bom, eu não... Você diz um método de trabalho, é isso? Você saber? Eles te dão um texto. Eu estava fazendo a conta até agora, o Xavier que me trouxe para cá, da quantidade de texto que eu tenho para decorar.
Geralmente são 17 cenas para decorar em 2 dias, mais ou menos, ou 3 dias. 17 cenas são 2 páginas cada uma. Então, você multiplicando isso, dá 14, 34 páginas que eu tenho por semana para decorar. Isso determina que eu não tenho que fazer muita pergunta, eu tenho que decorar só. Decorar é feito um papagaio, isso me irrita profundamente, eu não sei decorar assim. Então, a maior dificuldade que eu tenho é na decoração mesmo. Raul, hoje a maior parte dos grandes atores de teatro brasileiros estão fazendo televisão, né? E a gente sempre ouve, quer dizer, os atores, às vezes eles param ao fim de 1 ano, 2 anos de fazer novela e dizem, não, agora eu vou fazer uma peça de teatro. Então a gente sempre sente, quer dizer, pela forma como as pessoas se colocam em relação à televisão, um pouco como a televisão é uma coisa alternativa. Agora, o que ela significa realmente para você? Se você tem que escolher entre um grande projeto de teatro e que apareça uma novela com um papel extraordinário, quer dizer, onde é que o teu coração balança? Você só faz televisão porque, de um lado, você fatura a tua imagem, que é importante para levar para o teatro por causa do dinheiro, ou você, quer dizer, a televisão te dá igual tesão como te dá o teatro? Como é que fica essa relação? Quer dizer, o que o palco representa para você? Isso foi respondido quando o Antunes me convidou para fazer o Augusto Matraga. Nós estávamos ainda no ensaio e a Globo me chamou, eu estava em contrato com a Globo ainda, me chamou para fazer Anos Dourados. E eu me recusei, embora sob contrato, para fazer Anos Dourados na televisão, que era inclusive um seriado que me atraía muito mais. E o sucesso que teve, quer dizer, era um seriado realmente muito interessante. E eu deixei de fazer por causa do teatro, por causa do projeto que o Antunes tinha. Quer dizer, o teatro é coisa realmente da tua vocação, é tua paixão. Não é qualquer peça, dependendo do projeto que teve, né? Uhum. Eu largo na hora, imediatamente. E às vezes trazendo problemas terríveis para mim, né? E por que você abandonou o Matraga? A uma certa altura você parou com o Matraga, o que houve? Porque eu tinha um compromisso de fazer o Drácula. Eu, quando aceitei o Matraga, já sabia que em agosto teria que sair para fazer o Drácula. Uhum. E quando você tem um compromisso profissional, no momento, na atual conjuntura do teatro, independente de qual seja a companhia, qual seja o produtor, é um compromisso que tem que ser respeitado. Porque tem gente jogando uma grana que às vezes não tem dentro desse projeto. Você não pode, de repente, dizer não vou fazer mais. Eu disse, Antônio, eu só posso fazer saindo em agosto. E para voltar, eu era para ter voltado. É que para o grupo não interessava a minha volta, ou sei lá, por outras razões que o Antônio achou. Mas eu ia voltar. Fiquei profundamente frustrado de não ter voltado, não ter feito a viagem com ele. Certo. Embora realmente eu não pudesse fazer a viagem, mas eu faria, teria feito. O Raul, você estava dizendo ali que um dos grandes problemas que você tem, talvez o maior, seja para decorar os textos, né? É verdade que frequentemente no palco te acontece um branco e você perde completamente o texto? No palco acontece. Você se lembraria de algum momento assim em que isso foi particularmente cômico ou dramático? Quando acontece isso, me dá um acesso de riso muito grande. Eu rio muito. E acho engraçado isso acontecer. Então não me aflige assim, muito grande. Tem esse peso. Mas no Amadeus aconteceu. Eu tinha vários monólogos com o público, né? E quando eu comecei a conversar com eles, me deu um branco total. Não tinha nenhum ator do meu lado, porque era direto o meu papo com o público. Então eu tinha que falar qualquer coisa da peça, eu lembro muito bem, ou descrevendo a partitura do Mozart, o que era. Daí eu comecei e ria e digo, mas eles vão entender, achar que não entendem, não ouviram direito. E passou assim. A gente faz uma coisa dessa. Você parece que gosta de voltar, você está falando em voltar para o papel que você tinha feito. O que está sendo para você agora voltar para Santo Amaro? É que eu estou com um grilo aqui, sabe? Eu não gosto de ter grilo, não. Eu tenho uma pergunta ali que eu não respondi de imediato, mas daqui a pouco a gente volta, tá? Daí eu não fico me sentindo bem. Não esqueci não. Mas voltar para o Santo Amaro é extraordinário. Acho que aquela coisa, todo homem volta para sua origem, né? Uma das coisas que eu mais gostei, e de repente eu percebi que o Jardim Marajoara, onde eu estou morando, é de Santo Amaro. Eu por isso que aqui estou tão feliz. E Santo Amaro foi uma coisa importantíssima. Você nasceu em Santo Amaro, vô? Eu nasci em Santo Amaro, meus pais são de Santo Amaro. O pai dele foi prefeito de Santo Amaro. Minha bisavó. Então é uma coisa forte demais. Minha infância toda foi feita lá. E Santo Amaro naquele tempo é uma cidade interior, né? Havia rua direita, que todos os sábados passeavam, então as mulheres de um lado, os homens do outro. Se cruzavam ali, que se começavam os namoros e tal. Tinha a quermesse da igreja, do Lago 13. Esse lago é extraordinário. Eu gostaria até de escrever alguma coisa sobre esse lago. E havia a quermesse da igreja, aí, que a gente participava. E as procissões Semana Santa. E tudo isso fica muito na cabeça da gente. Aí a figura do meu avô, que eu achava extraordinária. Agora, e será que
vai sobrar espaço na tua carreira para você, por exemplo, ampliar essa tua experiência de ator, de produtor, para, por exemplo, essa que você agora mencionou de passagem, que é de escrever? Você tem vontade de escrever? Às vezes. Eu sempre achei, quando eu comecei teatro, era tão problemático fazer teatro, eu tinha que abdicar de tanta coisa e havia uma pressão tão forte para não fazer teatro, que eu fui fazer aqueles testes vocacionais, né? Mas na época eu fui nisso aí. Daí disse, bom, teatro é na cabeça. Agora, se não for fazer teatro, então faça ciências sociais, faça jornalismo, que eu queria muito. Muito perfeito. Você se livrou, hein? Mas está tudo mais ou menos na mesma gaveta, né? Como é que você se sente quando alguém te chama pelo nome do personagem? Alguém te chama? Agora, por exemplo, nessa novela, há um embaraço muito grande deles. Eles não sabem se me chamam de Herbert ou de Cláudio Serra. Você fica, oi, você aí, né? Raul, o que ficou além dos desejos, o que mais ficou na gaveta? Você chegou a fazer curso de Direito, não foi? Fiz. E dos teus sonhos que ficaram irrealizados, quais ficaram na gaveta? Além de, quer dizer, você realizou o maior que era ator, mas o que ficou na tua gaveta? Você considera nada? Além de não ser admitido na igrejinha do partido. Mas eu acho que não. Eu acho que a importância para me tornar ator era tão grande, eu acho que não... E a gratificação de ter me tornado ator, por exemplo, de repente eu digo assim... Não, mas na tua vida, no teu baú pessoal, no teu baú pessoal, não namorei, não beijei a fulaninha, não fiz aquela viagem, não conheci. No baú pessoal, eu queria... Tô aqui assim... Tem um tempo, Cristina, por exemplo, de eu poder parar tudo agora e fazer uma viagem, e poder ver o teatro lá fora, e poder estudar, ter uma bolsa qualquer, que seja mais ou menos coerente com a minha posição e com... Você nunca ficou com vontade de falar russo? Inglês não, que devia ser pecado. No partido não devia, mas assim, russo. Você ficou com vontade de aprender russo? Não aprendeu? Não. Eu quero saber o que ficou. Eu nunca tive frustração de não ter ganho o Oscar, por exemplo. Sonho, um Oscar. Eu não tenho isso aí. Eu acho que falar russo, não. Eu queria era poder ser ator em outros países. Infelizmente, é um pouco... A língua portuguesa é um pouco castrativa, né? Você pode só... Em alguns. Eu poderia, uma época, ter ido embora, ter ido para os Estados Unidos, eu podia ter ido para a França, para a Espanha. E eu sempre recusei a sair do Brasil, porque achava que a função tem que ser aqui mesmo, embora seja muito cacete, às vezes, você trabalhar. Raul, parece aqui, que sua família se opunha. Então, esse tipo de frustração não tem, entendeu? Deixei, eu não gostaria de beijar muitas. Fala uma coisa. Eu adoraria ter namorado a Rita Hayworth, que era um grande mito quando garoto, ter conhecido, né? Fantástica. A Jane Fonda até acho, mas isso é coisa disso. Parece que a sua família não gostava da ideia de ver você nos palcos. E por que exatamente? E como é que foi essa resistência familiar, se é que foi real? Porque eu não sei se ainda existe isso. Acho que acredito que exista, mas não de uma forma tão forte como era na época. Fazer teatro era uma violentação para qualquer família na época. Não só por problema financeiro, que era muito grande, uma das coisas que meu pai alegou, como também, isso do ponto de vista moral, né? Esse meu avô, que eu gostava muito, eu tenho uma admiração muito grande, quando ele soube que eu estava fazendo teatro, ele disse que ele ia me deserdar, não tinha tanto dinheiro assim, ameaça, era um homem dramático, né? e que ele não tinha mais coragem de erguer a cabeça pelas ruas de Santo Amaro. Ele era tão dramático, eu acabei descobrindo depois da morte dele que tinha várias peças escritas. Um leque bem amplo, assim. Do que você gosta? Do que eu gosto? Eu gosto muito do que eu estou fazendo agora. Tirando teatro. Saio, né? Isso não estou falando do ponto de vista de trabalho, né? É não sair da minha casa, ficar muito com a minha filha. Eu sei, não só porque é minha filha, porque de repente você sente a responsabilidade de estar criando uma criança, de estar educando, né? E ensinando. Isso eu acho extraordinário. E poder ler sempre o tempo todo que eu tenho. Eu acho que é questão de idade também, né? De repente você começa a achar que não tem mais nada na esquina, não precisa mais sair de casa. E o que você verdadeiramente odeia, Raul? O que eu odeio? Assim, de cara? Detesto caretice, detesto preconceito, detesto uma série de coisas. Falando nisso, Raul, consta que durante algum tempo a classe teatral paulista, de certa maneira, esnobou você um pouquinho, que dizia que você era filhinho de papai, era burguês, etc. Eu quero saber
Se o pessoal da sociedade que você frequentou, eu sei que você frequenta, eu já vi o seu casamento com uma mulher da sociedade, se esse pessoal da sociedade também tinha preconceito em relação a você por você ser um ator e você ser um cara de esquerda? Muito. Então você era um marginal, você não conseguia às vezes eu falo assim, onde que está meu lugar? Eu não estou nem aqui, nem ali, nem lá, né? Isso me deu uma solidão muito grande. Me deu, sim. Mas eu acho que é assim mesmo, né? A vida eu acho que não é que a vida é assim. Graças a Deus eu paguei um preço para ter uma cabeça diferente. Não sei se eu tenho, mas eu acho que tenho. Eu acho que é isso mesmo. E graças a Deus eu tenho. Você é um cara, assim, todo mundo olhando o Raul, jeito super... um gentleman, mas é um brigador. Tem, por exemplo, eu li uma pesquisa aqui que você deu uns cascudos no Pereio e no Nuno Leal Maia, é verdade essa história? Não, eu bati no Pereio e apanhei do Nuno Leal Maia. Bom, é justificável, é compreensível. Mas como é que foi isso? E deu de pescoções da Teresa Raquel no teatro. Mas não vamos das mulheres, está perguntando dos homens. Como é que foram esses incidentes? Eu acho que companheiro de trabalho não tem sexo, é um companheiro de trabalho. Não é mulher nem homem, é um companheiro de trabalho. Pô. Então, aconteceram problemas com as atrizes também. Mas, não, no Pereira foi porque eu estava, de repente, fazendo uma peça, estava fazendo um sucesso extraordinário, e uma peça que eu apanhei 10 dias para estrear no Rio de Janeiro, uma peça que estava sendo feita aqui em São Paulo já há muito tempo. Em 10 dias eu fiz o papel, chamava Rapaz da Banda. E, de repente, o sucesso foi muito grande no Rio. Tanto é que a primeira mulher veio dessa peça. Então, evidentemente, isso mexia com os meus colegas. Eu estava sendo vítima de um movimento que eu não entendia muito bem, que era contra mim. Então, de repente, depois de meses de gozação, eu tinha que se resolver o problema. E também eu acho que a gente não tem que resolver na hora certa. Não adianta nascer resolver um problema em cena com a plateia, entendeu, normal. Então eu esperei acontecer uma grande festa, comemorando não sei quantas representações, com a imprensa inteira lá. E digo, hoje se me aprontar vai ter, né? E o pessoal todo já bebendo, já comemorando, já. E começou a peça. Daí eu digo, bom, já deve vir por aí alguma coisa, né? E realmente aconteceu. Aconteceu, eu não vou estar explicando porque é muito longo. Em cena aberta? Em cena aberta. Era uma coisa para realmente, eu tinha uma coisa de puxar o lápis da mão de um outro, e com esse impulso que eu tinha que fazer, provavelmente eu cairia se o lápis fosse dado molemente, assim, como foi dado para mim. Mas eu tinha sacado que ia acontecer alguma coisa, a coisa não aconteceu, porque eu simplesmente tirei. E deu uma frustração muito grande, eles saíram do texto e começaram a me xingar. E agora nós vamos parar, e agora é aqui. E saí, fui embora para o camarim. E o Johnny Herbert era o empresário. Eu fui para o camarim e falei, como? Eu quero um copo d'água para me acalmar, depois eu volto. E daí tomei o copo d'água, voltaram, xingaram muito, mas deram o copo d'água. Na hora que eu estou subindo para ir para a cena, o Pereio grudou no meu braço e disse, tá mais calminho, neném, qualquer coisa assim. Aí já começou a briga ali, o Pereio subiu para a cena, e para surpresa minha, eu dei uma porrada nele, ele caiu e eu ganhei a briga com ele. Raul, você estava dizendo que companheiro de trabalho não tem sexo. É para qualquer efeito isso, não? Em cena É sobre isso que eu quero perguntar, exatamente isso. Célia, desculpa, eu só queria que ele contasse também como foi o incidente com o Nuno Leal Maia, que é curiosidade Mas é geral. É esse miolo que eu vou atacar. Então, por favor. Quando eu fui trabalhar com você, é evidente, a nossa relação é diferente, mas todo mundo dizia, mas como é que é com o Raul? Porque trabalhar com você era difícil. Ninguém queria trabalhar com você, porque você brigava com todo mundo, com tudo quanto era mulher, com tudo quanto era homem. Então, ficou uma aura em torno de você do briguento. Você dizia, não tem problema nenhum. Mas ele não puxa a cena para ele? Eu digo, não puxa, pelo contrário. Ele até cede, né? Muito cavalheiro. Não, então é porque ele gosta de você. Eu dizia, não é por causa disso, não. Célia, conta como é que é. Célia, vocês foram casados. Acho importante para os telespectadores. Temos uma filha e uma neta. Nós temos uma filha e uma netinha. Então, Raul, queria que você contasse um pouco sobre isso. Isso já passou, graças a Deus, né? Não sei. Espero que não tenha passado, não. Tem a história da Teresa. Diziam os empresários também de que era muito difícil trabalhar com o Raul. O Raul trabalhou comigo várias vezes. E eu quero dizer que nós nunca tivemos nenhum problema.
Quer dizer, e eu, enquanto empresário, e o Raul, ator, inclusive quando as peças tinham dificuldade, não tinha dinheiro em caixa para pagar, o Raul saía comigo para a gente fazer vendas especiais para conseguir pagar o elenco, né? Isso faz parte de um folclore, né, Ruth? Que a gente tem que arrastar a vida inteira. Eu tenho essa aí. Você tem outra. Eu tenho outra, que não pagava os atores. Não pagava Nunca os atores. tive uma ação na Justiça do Trabalho. Você sempre me pagou. E se houve dívida, foi minha com você. Foi surpresa minha. 3 anos depois, você ainda lembrou, eu tive que te pagar. Você lembra? Era São Luís. Aí. Raul, só lembrando... Só lembrando que tem 2 perguntas, a do imediato, do Nuno Léo Maia. Eu queria fazer mais uma, que era uma avaliação sua sobre a qualidade da produção de texto em teatro no Brasil atualmente. Você deixa eu responder da Célia, que mais ou menos para mim é importante, pode me defender dessa brigaiada. Não, porque eu acho que o teatro tem que ser feito naquele momento que ele está sendo vivenciado. Não é? É o do aqui e agora. E nem sempre todos os atores têm essa vontade de fazer. É sempre uma preguiça de ter que reproduzir o dia a dia. Mas a reprodução do dia a dia, a procura de sair da rotina, é que faz o teatro ser vivo sempre. Então eu estou sempre pedindo para ser alimentado em cena para poder devolver. Não é? E quando um ator tem um comportamento de funcionário público, isso me irrita profundamente. Eu chego até a brigar por causa disso. Não é? Como também eu estava conversando com Marília, e ela disse que nós não temos saco para mediocridade. Não é? Acontece também, não quero ser. Mas às vezes você topa cada ator que realmente não tem nem razão de estar ali. Então daí como você vai tratar? Eu quero sentir respeito pelo ator que estou trabalhando. Se ele não me faz sentir isso, realmente é muito desagradável ser contracenado. Bom, vamos ao pugilato aí com o Nuno Léo Maia. Como é que foi isso? A do Nuno foi que você deu uma surra na Tônia Carreiro também. Não, isso era da peça. Eu não nunca havia ouvi falar batido. nisso, Não, mas dele não. não estou dizendo. Do Nuno ouvi isso. O Nuno está fazendo uma peça chamada Greta Garbo, que diria, morreu, acabou no Irajá. Só um minuto imediato. Você bateu. Só para contar o incidente. Espera aí, né? A gente faz a contabilidade. Não é assim, não é imediato? Que é isso? Mas essa do Nuno foi engraçada, né? É isso que eu tenho que responder? É o que estão pedindo. Eu quero fazer essa peça da Greta Garbo, quem diria acabou no Irajá, que eu fazia uma bicha proletária. E então eu estava trabalhando e o Nuno fazia o bofe dessa bicha, que era na rua, na Cinelândia e tal, trazida para casa e tal. Mas então havia um grande monólogo do bofe, que era muito cacete, era muito chato, era um momento muito mal escrito da peça. Mas o ator estava representando, era o Nuno, que eu adoro e adorava muito, foi eu que convidei e tal, o maior respeito por ele. Mas nesse momento atravessou uma barata em cena. Eu estava fazendo uma bicha, pode nem ver barata, mas na minha cabeça, essa muito menos. E atravessou a barata, eu gritei, tirei o chinelinho, que ele usava o chinelinho, comecei a segurar a barata. No meio do bife do outro. No meio do monólogo do outro. Até hoje o Nuno achou que estava fazendo para prejudicar. Mas eu achava que ele podia entrar no jogo da barata e teria criado um momento extraordinário no teatro. Se sentiu mas ele não entrou no barato. Agora, ao longo dessa tua... E aí você apanhou? Hein? Você apanhou, como é que foi? Não, eu não apanhei por causa disso. Apanhei de repente, sem saber porquê. A gente estava em Recife. Eu disse um não qualquer, era para falar assim, de camarim para camarim. Eu disse um não qualquer, ele entrou e me deu uma bofetada. E a Tamara, que era a namorada dele, disse, eu sabia que isso ia acontecer. Eu fiquei sem saber porquê, mas ela sabia. Escuta, ao longo desses 30 anos em que você viveu 1000 personagens diferentes, é aquela coisa do ator que o personagem encarna, depois desencarna, faz outro e tal. Algum deles ficou em você ainda? Algum deles deixou alguma marca mais profunda que outros? O Téter, Pequenos Burgueses, deixou. Raso Coração, deixou. Vamos mais. Trabalho com o Vitor Garcia, deixou. Esse foi fantástico, deixou. E o Salieri? O Salieri eu achei sensacional, melhor do que o do Murray Habran, por exemplo. Essa achou? Eu achei melhor. Leva para casa esse. É bom. Mas foi um trabalho, entende? Não modificou a minha vida. Eu acho isso. O teatro é bom porque pode modificar a vida da gente que faz e quem está assistindo. Quando ele acontece, isso é extraordinário. Você começaria tudo de novo, igualzinho, Raul? Mas, é claro. Eu acho que eu fiz muita coisa errada, é claro, que eu devia ter feito, mas no total começaria tudo.
largaria essa profissão, continuaria. Raul, dizem que você também é muito difícil de ser dirigido. Isso é verdade? Eu acho que não. Nunca ninguém se queixou, não. Não? Não, pelo contrário. Veja, Raul, um ator, quando chega a sua situação, quer dizer, com essa carga de experiência, com tantos papéis importantes desempenhados, um ator, na tua situação, precisa realmente de um diretor, que você já não é capaz de se dirigir sozinho, de saber todos os teus movimentos, as inflexões de voz, não? É preciso, sim. E quando acontece um bom diretor, então, o efeito é extraordinário. Mas quando você leva uma peça, você tem sempre que saber como você está sendo visto. É impossível você dirigir e representar ao mesmo tempo. É muito difícil. O que você considera um bom diretor? Ou quem você considera um bom diretor? Para mim, um bom diretor é aquele diretor que trabalha com ator. Existe hoje em dia o teatro do diretor, existe o teatro do ator, o teatro do grupo. Quer dizer, o que leva você a assistir uma peça? Né? Quando acontece um diretor que se debruça sobre o ator, a meu ver, para mim, ele é ótimo, extraordinário. Porque o trabalho resulta sempre em benefício do próprio espetáculo. Qual diretor com quem você consegue esse tipo de sintonia, especialmente? Existem vários, né? Os que eu mais gosto de trabalhar. O Antunes, o José Celso, que eu tenho interesse em trabalhar, o Posse. Eu gostaria de ter trabalhado com o Fauzi Arap. E tem diversos, assim. E o Avancini, por exemplo? O Avancini, especificamente da televisão. Eu gostaria muito, nunca recebi um convite. Eu recebi uma vez um convite para fazer Moinhos de Vento. Moinhos de Vento, você fez. Mas foi um trabalho, não foi bem realizado. Primeiro lugar porque ele não dirigiu. Dirigido por um outro diretor. E depois foi também muito cortado o trabalho, não deu, mas eu gostaria muito. Porque eu acho que ele pede coisas totalmente fora do padrão da interpretação. Isso é interessante. Você está falando de diretor. Você não sente falta hoje, você é um ator da sua categoria, você não sente falta de um grande texto hoje em dia, não? Ah, sim, sem dúvida. Não acha que tem uma crise de produção de texto hoje no Brasil? Total, principalmente do teatro brasileiro, né? Isso não te frustra muito? Hein? Não te frustra muito isso? Não ter um texto? Por exemplo, agora eu não estou frustrado, porque eu acredito muito nesse texto do Renato Boga que eu acabei de ler. Eu acho emocionante escrever um texto que é uma homenagem ao próprio teatro brasileiro. E dentro de uma, vamos dizer assim, um trio convencional, dentro de uma tragédia passional. Aquilo foi muito bem feito. Hein? Que texto é esse? É a última peça dele, chamada O Brilho Oculto. Um texto talvez provisório, não sei. Raul, quando acontece, isso é extraordinário. Raul, nessa reportagem da revista Veja, já mencionada aqui, se diz que você voltou numa determinada ocasião a fazer análise, que você estava com um problema de identidade, quer dizer, você estava se considerando um pouco confuso, até em função dos vários personagens que você já encarnou. Isso aconteceu de fato, isso acontece agora. Até que ponto um personagem se confunde com você e te perturba? Não, o que havia não havia uma confusão de personagens, havia uma confusão no sentido de que eu nunca tinha parado de trabalhar durante anos e anos. Então, chegou um momento que eu não sabia mais onde eu estava, quem eu era, o que eu queria, porque minha vida toda foi sempre trabalhar, sair de uma peça, entrar noutra, em um projeto de televisão, ou seja lá o que for, de cinema. Então, eu precisava dar uma parada. E no que eu dei uma parada, realmente eu me estranhei. Mas essa ajuda que a gente tem que ter de um terapeuta, acho que acontece sempre. Até hoje em dia eu tenho. Isso independe da sua cabeça, né? Você sempre é um produto do que está acontecendo. O que a gente está falando, né? De repente você tem uma frustração profissional, você se acha incompetente, mas na verdade não é isso. Porque de repente, atualmente, qualquer projeto teu, você vem frustrado, porque já está castrado desde o início. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses nesse país. Não é um pouco isso? Você gostaria de dirigir? Ou então de dar aulas? Dirigir, sim. Dirigir, ser Dirigir, diretor. Gostaria muito. Dar aulas. E dar aula também, mas Você aula tem é tanta para coisa saber pra como dar. ensinar. Eu ainda não sei como ensinar, mas é uma coisa que eu quero. Mas Mas você quero acha- deixar para mais longe. Assim, Tem uma coisa que você acho pergunta quando tem um ator aqui. O que é que está sendo fundamental na formação do novo ator brasileiro? Porque você é um ator que se formou, você entrou no TBC, saiu da faculdade de Direito e começou a aprender com a própria prática. Como é que você vê a atual formação do jovem que vai ser futuramente o ator?
O que você está faltando? O que podia acontecer de melhor? Eu acho que é uma informação cultural muito grande, existe essa deficiência. Eu acho que existe uma deficiência técnica também muito grande. O ator não está equipado tecnicamente para poder exercer a sua função num palco, que é totalmente diferente da televisão e do cinema, né? Essas coisas eu sinto que há uma deficiência muito grande. E também porque quando eu comecei a trabalhar, é muito difícil, no início, você romper as suas barreiras e dar aquilo que você acha que pode dar. Você tem uma espécie de muro na frente que você tem que quebrar. São as suas defesas que você tem que jogar fora para poder se soltar e chegar a uma emoção, vamos dizer assim, entre aspas, quase verdadeira, né? Em relação ao teu trabalho. Raul, isso é necessário. Raul, em função do tempo, o Marco Antônio vai fazer a última pergunta do programa. Ok, você tem ainda a pergunta do imediato para responder, mas eu quero perguntar uma outra coisinha. Deixa eu ver. Brega e Chique tem sido um grande sucesso de audiência. E você, como já disse antes, pegou o bonde andando. Como é que tem sido para você contracenar com a Marília Pêra, que está fazendo um papel especialmente bom na novela? É extraordinário. Toda vez que você contracena com uma grande atriz, você não pode imaginar o que isso te traz de bom, inclusive, para melhorar você como ator. O caso da Marília é fantástico, porque a gente tem um subtexto muito grande. Eu sempre, quando ela está contracenando comigo, eu sempre sinto a Marília rindo atrás, sabe? E a gente também passa a rir do que está acontecendo. Mas é uma coisa que não passa, mas que a gente lê um no olho do outro. E o momento da Marília é extraordinário, porque ela conseguiu aquilo que eu acho que todos nós, atores, procuramos. É um relax, um domínio absoluto dessa forma, dessa arte de representar. A Marília atualmente tem. Essa sintonia acontece naturalmente ou vocês têm um trabalho de bastidor antes de fazer? Não, não existe nem tempo para isso. A coisa é já feita quase que imediatamente. Você tem um ensaio que é para o diretor te dar marcação, outro ensaio de câmera e a própria gravação já. Bom, então vamos à reclamada resposta da... E eu confesso que nem me lembro mais que pergunta era. Qual foi a pergunta que te deixou tão grilado que você acha que está devendo mais? Você considera respondido? Não, eu acho que não existe mais necessidade de responder. Eu acho que agora eu fiquei curioso de saber qual nem era. Cabe mais. Depois do programa a gente fala, né? Não, acho que foi respondido. Eu acho que nós podemos, todos nós aqui, conhecer um pouco mais, e os telespectadores sobretudo, desse grande ator brasileiro que é o Raul Cortez. Muito obrigado ao Raul, muito obrigado aos nossos entrevistados. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 9h25 da noite.